todos bem-vindos à nossa transmissão, ao nosso culto online. Declaro sobre a sua vida desde já que a palavra do Senhor possa entrar sobre você e na sua casa, no seu coração, de forma abundante, de forma poderosa, e que você possa, junto com a sua família, seus amigos, serem abençoados em nome de Jesus. Eu queria te convidar a abrir o seu coração, queria te convidar a preparar aí na sua casa um ambiente de adoração, um ambiente de culto, um ambiente, se você puder, é claro, de silêncio, para que você não perca nada da palavra, para que você receba a palavra do Senhor, que ela seja como um alimento sobre a sua vida hoje. Amém? Então, você que está se conectando agora, seja bem-vindo, graça e paz, que Deus possa falar com você poderosamente. Nós vamos orar agora, você que pode ficar de pé na sua casa. Eu queria te convidar a apresentar diante do Senhor os seus propósitos, aquilo que você precisa falar com Deus, que você possa colocar agora diante do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais um momento que nós podemos, Senhor, participarmos de um culto a Ti. Esse culto não é para nos agradarmos, mas esse culto é para nós reconhecermos o Teu poder, reconhecermos o Teu senhorio, reconhecermos a Tua santidade, a Tua palavra. Tu és Senhor. Ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Clamamos a Ti, Senhor, nessa hora, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estender a Tua mão sobre cada um, sobre os irmãos da nossa comunidade, sobre os nossos filhos espirituais. Pai, sobre essa pessoa que está nos assistindo hoje pela primeira vez, sobre esse convidado, sobre essa pessoa que está conectada através da internet conosco. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa, trazendo paz, trazendo, Senhor, a Tua bênção sobre cada um, ó Deus. Que toda ansiedade, toda preocupação, todo medo cesse agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre cada pessoa que está assistindo a Tua paz, a Tua tranquilidade, a Tua confiança em cada um de nós. Senhor, que tudo aquilo que gera medo seja barrado agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que gera ansiedade seja parado agora no espiritual. Que haja paz em nome de Jesus. Senhor, que através da Tua palavra a Tua paz entre em cada casa que está conectada. Que a Tua paz entre nesse momento. Você que está nos assistindo aí, eu quero declarar sobre você a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, seja sobre a sua vida, seja sobre o seu caos, que você receba em nome de Jesus a paz dele, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Queridos, nessa tarde nós temos uma palavra da parte do Senhor, temos uma palavra de Deus para compartilhar com você, e o tema dessa mensagem é: não pare a sua missão por causa das pessoas. Todos nós temos uma missão aqui sobre a terra, todos nós temos um convite de Deus e um propósito para nós vivermos, todos nós. A diferença é o quão perto ou o quão longe nós estamos de realizar a missão que cada um de nós temos. Se nós formos falar de qualidade de pessoas, até as pessoas que estão distantes de Deus, as pessoas que estão destruídas, as pessoas que nesse momento estão fazendo coisas más, coisas ruins, até elas têm uma missão. E talvez não seja a qualidade dessas pessoas que apartam elas
mas talvez a distância que elas estão tomando de fazer a missão delas. Então eu quero dizer para você que, ainda que você esteja esquecido, ainda que ninguém se lembre de você, ainda que você esteja só, você tem uma missão sobre a terra. Todos nós temos uma missão. Jesus, mesmo sendo Deus, veio na terra com uma missão. A missão de Jesus era as pessoas. A missão de Jesus era um encontro com as pessoas, era uma pregação que tinha alvo para as pessoas. E muitos de nós, eu não sei você, mas muitos de nós temos uma missão que envolve pessoas. Eu não sei qual é a sua missão. A sua missão vem de Deus. A sua missão não vem de estar numa igreja evangélica. A sua missão não vem do pastor. A sua missão vem única e exclusivamente de Deus. Você que de repente não sabe a sua missão, se você deseja saber, você tem que perguntar ao Senhor dos Exércitos, ao dono da missão, aquele que te convidou, aquele que te deu um propósito, aquele que te deu um chamado. A missão vem do Senhor. Então todos nós temos uma missão, inclusive Jesus. A missão de Jesus era pessoas. E eu quero falar com você que de repente já entendeu a sua missão, mas está pensando em parar a sua missão por causa de uma pessoa ou por causa de pessoas. Você que está fazendo a missão, mas está desanimado por causa de pessoas, ou até mesmo você que sabe qual é a sua missão, mas você parou a missão, você não está mais fazendo, você está enferrujado. Essa mensagem eu quero compartilhar com você. Mesmo você achando que você não tem missão, eu quero dizer que você tem missão, e essa palavra é para você. Amém? Todos nós temos uma missão. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus 9, capítulo 9 de Mateus. Nós vamos ler a palavra no capítulo 9, a partir do verso 27. Diz assim a palavra: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: Credes-vos que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém saiba. O que está acontecendo aqui, amada igreja, amado irmão, amada irmã? Jesus ele tem um ritmo aqui de operação de milagres. Jesus está caminhando por alguns lugares, pregando o evangelho do reino e fazendo sinais, curando alguns enfermos, trazendo libertação, operando milagre, e algumas pessoas observando Jesus, querendo também uma solução para suas vidas, seguem a Jesus a uma determinada casa, se aproximam e solicitam ali, esperam de Jesus uma cura. Diz a palavra aqui que Jesus, ele cura esses cegos, e Jesus ele pergunta antes: vocês creem que eu posso fazer essa cura? E os cegos dizem que sim. Então Jesus coloca a mão nos olhos deles e diz assim para eles: seja feito conforme a fé de vocês. E Jesus coloca eles contra a parede e oferece a eles irem embora sem compartilhar esse milagre. O que Jesus está esperando aqui desses cegos que foram curados? Que haja um sigilo da parte deles, pelo menos por um tempo, para que ninguém soubesse que Jesus estava por ali. Jesus não queria chamar a atenção. Continuando aqui, no verso 31 diz assim: Mas, tendo eles saído, quando Jesus sai, divulgaram
a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Olha só, aqui nesse ponto, os cegos que estavam vendo falaram da fama de Jesus. Então mais pessoas ficam sabendo que Jesus está naquele lugar operando. E agora eles trazem para Jesus um mudo, uma pessoa que não fala. Uma pessoa que tem esse problema por estar embaixo de influência demoníaca. Então Jesus tenta evitar aqui que os fariseus, a multidão possa estar aqui ao redor dele, talvez até evitando uma certa perseguição, mas não teve jeito. Quem é curado fala da cura, quem é curado vai dar testemunho daquilo que talvez estava passando há anos. Imagina você, cego, sem poder ver, vivendo uma vida de deficiência, uma vida de privações, e ali, em algum momento, alguém fala que Jesus está curando qualquer tipo de enfermidade. E esses cegos são curados, eles creem, segundo a palavra, eles têm fé. E aí é impossível uma pessoa dessa, ainda que Jesus peça silêncio, sigilo, é impossível que uma pessoa dessa, que tem a vida transformada, se cai. E é isso que está acontecendo aqui nesse ponto. Então, esses cegos que experimentam algo poderoso da parte de Jesus, eles divulgam aqui que Jesus continua operando e fazendo milagre. E uma coisa, querido, importante nesse texto, é você divulgar algo, falar algo que você viu e que você ouviu, tem um peso. Mas você divulgar ou você falar algo que você está vivendo é algo muito mais poderoso, é um testemunho muito mais tremendo do que você apenas ouvir de alguém e compartilhar. É quando Deus faz na sua própria vida. Aqueles dois cegos, eles não conseguem guardar segredo de Jesus, da operação de Jesus. Não é porque eles estavam apenas querendo compartilhar o testemunho, mas o testemunho que eles queriam compartilhar era algo que eles estavam vivendo. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você não vai mais viver do testemunho dos outros. Você vai começar a viver testemunhos próprios na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não vai somente ouvir falar, você não vai ver na vida das pessoas, mas você vai passar a enxergar na sua própria vida. Esse tipo de milagre, ele não pertence a uma igreja evangélica. Ele não pertence a um homem de Deus, uma mulher de Deus, um obreiro, um pastor. Não, esse tipo de milagre é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. A vontade de Deus para aquele momento é que aqueles cegos voltassem a enxergar. Teve algo aqui importante que liga a vontade de Deus com a realidade. Jesus pergunta para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles respondem que sim. Então Jesus diz: mediante a sua fé, vocês serão curados. E diz a palavra que eles voltaram a ver. Olha que poderoso que eu quero compartilhar com você nessa hora. Você que tem uma missão, você vai ver muitas pessoas vindo até você, querendo ser curadas, querendo ser transformadas, mas não vão ter fé para isso. Mas você também vai ver pessoas que vão chegar perto de você e vão crer que o poder não está na sua vida, mas através da sua vida será liberada uma bênção e um milagre e uma cura. Ali Jesus traz da inexistência a realidade, o milagre e cura. E o segundo ponto aqui é que agora, conhecendo a fama de Jesus, as pessoas trazem até Jesus uma pessoa muda, uma pessoa que não fala, uma pessoa que é travada na sua boca. A boca tem uma linguagem profética. A boca, a língua, melhor dizendo, ela pode ser usada para o bem e para o mal, para a vida e para a morte. Quando uma pessoa ela fala demais, quando uma pessoa fala coisas que não deveriam, é usado para o mal. Mas uma pessoa bem intencionada, com sabedoria, uma pessoa que é usada por Deus, ela precisa falar, porque através
das palavras que saem da sua boca, Deus vai colocar vida. Então eu quero que você imagine essa parte aqui de uma forma simbólica. Uma pessoa que não consegue falar por causa de influência demoníaca. Eu quero dizer para você que algumas pessoas, elas têm missão poderosa em Deus, ela tem um chamado poderoso em Deus, algo grande, mas elas não conseguem manifestar o chamado, porque ainda estão presas, ainda estão debaixo de influência maligna. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, ainda precisam de libertação. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, fazendo a obra, ainda estão debaixo de influência maligna. E é por isso que elas tentam viver algo, mas o milagre nunca chega, a vida nunca é liberta, a vida nunca é liberada, as coisas não fluem, porque ainda há uma influência maligna. E eu quero te dizer que se você tem um ministério profético, que você precisa da boca, que você precisa ministrar, falar, cantar, você que é ministro de louvor, você que é músico e ministra também a palavra, você que é pregador, você que é intercessor, eu quero te dizer que a sua boca tem que estar liberada das influências malignas. E aqui esse homem vem, a Bíblia diz que um homem não só simbólico, mas um homem realmente, um homem literalmente aqui falando, mudo. E diz a palavra que Jesus aqui não toca a boca dele e cura, mas diz a palavra que Jesus aqui no verso 32 diz assim, verso 32: e havendo-se eles se retiraram, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Olha só, ele tinha duas características, ele era mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Olha só que poderoso. Jesus, ele vê a característica dessa pessoa. Jesus, ele não olha só o que está travado, mas ele olha o que está causando essa situação. Às vezes nós, como pessoas naturais, normais, vemos a dificuldade, vemos o que está travado, vemos que a pessoa não fala, ou vemos que não estamos falando, vemos que não estamos enxergando, vemos, no sentido de saber que não está funcionando, mas não conseguimos observar, ter a revelação do que está acontecendo por trás disso. E Jesus percebe então que aquela pessoa muda está nessa situação porque além de muda, ela está endemoniada. E diz que quando o demônio sai dessa pessoa, essa pessoa é liberta, diz que ele fala, ele é destravado. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não é todo mundo, mas você que sabe que a sua vida está travada por alguma influência. Eu quero dizer que você não é só liberto por imposição de mãos, mas você pode ser liberto sim por essa conexão online, à medida com que você deixa a ignorância da falta de conhecimento e começa a entender que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e que você, crendo na palavra de Deus, pode ser liberto, libertado agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida: seja destravado. Seja destravado no seu ministério, seja destravado na missão que Deus tem para realizar na sua vida. Olha o ponto aqui chave que eu quero trazer um entendimento com você. É que Jesus, ele tem uma missão com pessoas. O objetivo de Jesus são as pessoas. Diz a palavra que Jesus foi enviado porque Deus nos amou o mundo. João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a missão de Jesus é por causa do amor de Deus pelas pessoas. Então Jesus vem na terra, ele não vem para ficar rico, ele não vem para ser poderoso no sentido financeiro, mas Jesus vem e o ministério dele é baseado. Ele diz até para os discípulos: a minha comida, eu tenho uma comida, minha comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou.
E a vontade daquele que me enviou é que o perdido seja encontrado. Então o ministério de Jesus, a missão de Jesus aqui são as pessoas. E Jesus está fazendo bem aqui a sua missão. Jesus está sendo bem sucedido na missão. Jesus está aqui pregando o Evangelho, e além de pregar o Evangelho, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo libertação, além da salvação sendo pregada, além de tirar do inferno milhares de pessoas e levar para o céu, Ele ainda está operando coisas celestiais na vida das pessoas que têm contato com Ele. Então Jesus está no foco certo. Assim deve ser cada um de nós com a nossa missão. A nossa missão não pode parar por ninguém. A nossa missão não pode ser travada nem por outras pessoas e nem por nós mesmos. Então Jesus está funcionando aqui na missão. Jesus está dando certo, Ele está sendo próspero para aquilo que Ele foi enviado. Ele continua seu ministério. E aqui há uma pequena intercepção para mim e para você, para que a gente analise que muitos de nós às vezes paramos por esse tipo de intercepção. Continuando o texto aqui no verso 34, um pouquinho antes a Bíblia diz que as pessoas falaram: nunca se viu tal coisa assim. Mas no verso 34 diz a palavra: mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Olha só, lembra que no início Jesus dá uma ordem aqui para os 2 cegos que Ele cura e fala: não comente com ninguém. Por quê? Porque Jesus sabia que se as pessoas soubessem que Ele estava ali, além de atrair mais pessoas para serem curadas, também iriam atrair críticos, também iriam atrair um tipo de gente chamado fariseu, saduceu, pessoas da alta classe social, mas que não estavam ali para serem curadas por Jesus, pessoas que não estavam ali para participar da missão de Jesus. Porque, irmãos, se tem uma pessoa que vem até você, por mais difícil que ela seja, se ela faz parte da missão, isso é poderoso, isso é tremendo. Nós temos que ter perseverança. Mas se você está rodeado de pessoas que não fazem parte da sua missão, que não estão de acordo com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, o melhor caminho que Jesus ensina aqui, quando Ele dá essa ordem aos cegos de não falar para ninguém, o melhor caminho, a melhor instrução que Jesus está dando para mim e para você é: evite atrair a atenção das pessoas que querem te rodear apenas para fazerem críticas e para observarem o seu ministério, mas não são pessoas que participarão da bênção da tua missão. Jesus então, Ele evita isso, querido. E olha só que tremendo, você renuncia a sua vida, você entrega a sua vida pelas pessoas, por causa da sua missão, e você liberta uma pessoa que não fala mais, que está muda, e você deveria receber abraços, aplausos, mas tem um grupinho que te cerca dizendo que além de você ter feito isso, que não foi verdadeiro, foi por um meio de acordo com demônios. Essa frase aqui desse pessoalzinho quis caluniar Jesus, dizendo que ele tinha uma ligação com o príncipe dos demônios, e que aquela libertação na vida do mudo foi feita porque Jesus usa o benefício dos próprios demônios para que aquela pessoa fosse liberta. Olha o tipo de calúnia que Jesus sofre aqui. A missão de Jesus é pessoas, a missão de Jesus é o povo, mas as próprias pessoas aqui se levantam contra a missão de Jesus. Eu quero te perguntar, fazer uma pergunta agora: se em algum momento você vê uma semelhança com a sua missão, talvez você decidiu se levantar para abençoar pessoas, e as próprias pessoas às vezes são usadas para tentar atrapalhar você ou te desanimar. Eu quero que você se coloque aqui na pele de Jesus. Se alguém falasse que o seu ministério ou a sua missão, ela é feita com direção demoníaca,
ela é feita através do príncipe dos demônios. Imagina como que Jesus recebe isso. Eu quero continuar aqui trazendo algo poderoso para mim e para você analisarmos da palavra e da vida de Jesus, para vermos aqui o que Jesus tem a nos ensinar com a sua própria vida. No verso 35, nós vamos ler do 35 ao 38, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, enfermidades e doenças. Verso 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes. Algumas traduções dizem cansados, desesperados, como ovelhas que não têm pastor. Verso 37, e então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Olha que tremendo e poderoso. O que eu analiso aqui nos primeiros versos que nós lemos dessa segunda parte? É que o fato de Jesus ser caluniado não para a missão dele, não diminui a qualidade da missão dele, porque muitas pessoas se chateiam no meio da missão, se chateiam no meio da caminhada, algumas param e outras diminuem o ritmo, outras diminuem a qualidade da missão, outras diminuem o foco, a ênfase. Muitas pessoas se dão poderosamente na missão que estão decididas a viver, e quando elas são decepcionadas, elas diminuem, elas vão diminuindo. Umas param, outras vão deixando de fazer perfeitamente. Mas nós analisamos aqui que Jesus é caluniado, mas diz que ele continua percorrendo as cidades, ensinando e pregando o evangelho do reino, e ele continua curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Eu quero dizer para você um ponto maravilhoso que Jesus nos ensina: não importa o que aconteça, não perca o seu foco na missão. Jesus foi caluniado, talvez teve que sair ali de forma rápida do meio dos críticos, mas diz a palavra que ele continua prosperando no seu chamado, prosperando naquilo para qual ele foi enviado. Irmãos, eu quero te dizer com muito respeito e amor, não importa a calúnia, a crítica, não importa quem tentou te travar, o que verdadeiramente importa é o propósito para o qual você foi chamado. O seu foco tem que ser o chamado, ainda que o seu chamado envolva pessoas, mas o seu foco não é as pessoas, mas o chamado. Você precisa continuar mantendo o seu foco em Jesus. E olha que tremendo aqui, Jesus analisa algo na vida das pessoas, e Jesus ele fala que, aqui a palavra fala que Jesus tem compaixão pelas pessoas. Olha só, mesmo um grupo de pessoas criticando Jesus, como o ministério de Jesus era pessoas, ele tem a compaixão dele funcionando normalmente. Uma das coisas que quando nós nos decepcionamos com pessoas, é que a nossa compaixão ela dá uma endurecida. Uma das coisas que faz a gente travar quando a gente se decepciona, é que a gente começa a generalizar. E aí, irmãos, o nosso senso de compaixão, o nosso senso de amor ao próximo, isso começa a definhar, e o nosso ministério, a nossa missão, ela passa de uma qualidade alta, ela passa de ser perfeita a ser algo mais ou menos. Jesus não muda aqui a compaixão, ele vê pessoas que, diz a palavra, precisando de pastor, pessoas que estavam desesperadas, cansadas. Essa figura de pastor aqui é uma figura de senhorio de Deus,
uma figura de Deus e seu povo, uma figura de pessoas que estavam sem o senhorio e sem a direção, sem o conforto de Deus, pessoas que estavam errando, pessoas que estavam sem esperança. E aí a solução de Jesus, que é poderoso, a solução de Jesus para as pessoas são pessoas. Olha que tremendo. Você que tem chamado para pessoas, a solução para essas pessoas são pessoas. Pessoas que dão trabalho, são pessoas que precisam de cuidados. Pessoas que dão e que geram demanda, são pessoas que precisam de pessoas. E Jesus ele começa a falar que eles erram, eles estão sem direção porque eles não têm pastor. E aí no verso 37 ele diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que significa seara? Seara significa um campo de cereais, ou algo simbólico aqui que Jesus está falando acerca de um campo que tem frutos, sementes, que tem hortaliças a serem colhidas. E Jesus diz que a necessidade aqui é de ceifeiros. Olha que poderoso, ceifeiros não é qualquer tipo de trabalhador. Se você quer trabalhar na seara de Deus, eu quero te dizer que a seara de Deus não é para qualquer pessoa. Ceifeiros não são trabalhadores que arrumam a terra. Ceifeiros não são pessoas que carpem a terra, que arrancam o mato, que dão forma com arado. Ceifeiros não são plantadores. Ceifeiros são um tipo de trabalhadores que colhem, que recolhem. Olha só, o que significa isso, meus irmãos? Significa, ceifeiros é uma pessoa que colhe um trabalho que já está pronto. Ceifeiro é uma pessoa que entende o trabalhar de Deus e que trabalha exatamente na hora certa da colheita. Deus, quando te chama, Ele tem uma posição certa para você. Ele não vai te dar um campo e falar: se vira. Você não sabe se você carpe, se você arruma a terra, se você faz buraco e planta, você fica desesperado sem saber o que fazer. Não, isso não é a obra de Deus, isso não é a missão que Deus te deu. Geralmente alguém que recebe uma missão da parte de Deus, essa pessoa também recebe direção, essa pessoa também recebe orientação. E quando nós lemos aqui os ceifeiros, são pessoas para uma hora específica. São pessoas para uma hora certa, pessoas que Deus chama para a colheita. Olha só que tremendo, irmãos. Jesus, mesmo sendo caluniado, Ele está determinado a colher. Ele veio para isso. Queridos, e uma coisa mais poderosa é que Deus chama pessoas para curar outras pessoas. Olha que tremendo. Agora, quando você passa por uma decepção, Deus está te dando uma oportunidade de entender o tipo do seu chamado. Principalmente você que tem chamado e missão com pessoas. Você vai passar por decepção, igual Jesus passou, mas Jesus mantinha-se o seu foco, e aquilo que era decepcionante para ele, tornava-se experiência, tornava-se capacidade de superar a cada dia mais. Muitas pessoas que passam por uma decepção, elas generalizam, e toda vez que nós vamos generalizar algo, nós vamos perder a nossa capacidade de sentidos, porque de repente Deus pode usar uma pessoa para te abençoar, mas a sua capacidade de receber e de dar está travada como a vida daquele mundo. Nem todo mundo que você vai ser usado para abençoar vai ser ingrato. Nem todo mundo que você vai abençoar, que você vai ajudar, vai te criticar. Nem todo mundo que você vai ter contato para ser usado por Deus vai sair
sem agradecer. E se você generaliza, a primeira coisa que você começa a travar é a sua sementeira. Porque se você tem a compaixão endurecida, você não semeia mais. E se você não semeia, quem deixa de colher é você mesmo. Então, amados, nós precisamos entender a decepção como uma oportunidade de aumentar a nossa visão espiritual. E nós não podemos parar. Quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, os 12, Jesus ele não chama pessoas iguais. Jesus ele chama pessoas com características diferentes. Jesus ele chama, cada um tem um jeitinho, ainda que era todo mundo ali da mesma região, ainda que a maioria deles eram pescadores, ainda que estava todo mundo ali perto, mas cada um tem uma característica. E olha que tremendo, querido, é que cada discípulo tem pontos diferentes. Quando Jesus me chamou, te chamou, Ele não me chamou com base na minha inteligência, na minha capacidade. Quando Jesus começa a chamar os discípulos, Ele não chama os discípulos por causa da intelectualidade, pelo poder financeiro. Jesus ele não costuma chamar capacitados. Não que quem ele chama é pessoa sem capacitação, não é isso, mas é que o foco do chamado, a base do chamado, o alvo do chamado, não é aquilo que você tem de melhor. Deus não te chama por isso. Quando a gente costuma dizer que Deus capacita os escolhidos, não é que Ele chamou gente que não tem noção, gente que não tem inteligência, gente que não tem nada a oferecer, não é isso. É que o foco do chamado dele não era as coisas especiais que nós temos. Então quando Deus começa a chamar, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, Ele chama pessoas com características diferentes. Essas pessoas possivelmente tinham capacidades também poderosas, mas Jesus não chama com esse foco. E a verdade, queridos, é que todo mundo que Deus chama tem pontos poderosos, tem características maravilhosas, tem pontos também a serem tratados. Olha só, cada pessoa que Deus chama tem sim a sua capacidade, mas não é o foco para aquilo que Deus chamou. Então, para aquilo que Deus chamou, Deus vai trabalhar, vai nos recrutar primeiro, vai nos alistar, vai nos dar um treinamento, e tem pontos a transformar. Tem coisas que eu, que você temos que não está bom para a missão, e Deus vai transformar. Tem coisas que são coisas boas, mas precisam de ajustes, precisam ser melhoradas, e Deus vai fazer isso em nós. Tem coisas que precisam ser canceladas na nossa vida. Tem práticas, tem coisas que muitos crentes fazem, que Deus vem e quer cancelar, quer apagar de nós, quer jogar fora. Tem alguns pontos que não podem estar na nossa vida. Às vezes não é nem nada ruim, são coisas até boas, mas que a nossa missão, o nosso chamado vai requerer de nós que nós venhamos renunciar, rejeitar. Talvez algumas pessoas da igreja vão ter e nós não vamos ter, por causa da nossa missão. Nós vamos precisar abrir mão. E também tem aqueles pontos que são bons, que Deus se agrada, que nós conseguimos, com o nosso chamado, com a nossa missão, conseguimos ensinar pessoas, inspirar pessoas. Tem gente que vai olhar para você e vai falar: nossa, esse ponto aqui, você tem um ponto muito bom, e esse ponto Deus vai conservar em você. Então Jesus ele vem e mexe com a gente, porque muitas vezes nós não estamos bons para a missão. E muitas vezes a gente precisa ser restaurado antes. E o nosso foco, queridos, é que ainda que precisamos das pessoas, nós precisamos estar com o nosso olhar no dono do propósito.
Nós precisamos, em primeiro lugar, saber quem nos convidou, quem nos entregou essa missão. E em segundo lugar, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. Porque quando vieram os fariseus, e eu quero dizer para você que até as igrejas estão cheias de fariseu, e possivelmente até nas nossas conexões, os nossos cultos online, vai estar cheio de fariseu, apenas observando o que nós estamos cantando, o que nós estamos pregando, apenas para fazer crítica. E eu quero dizer para você, fariseu, se é que tem alguém, fique à vontade para criticar, porque eu sei, em primeiro lugar, quem é aquele que me chamou, e em segundo lugar, eu sei quem eu sou nele, eu sei para que ele me chamou, e a sua crítica, ainda que me chateie em algum momento, não é capaz de tirar o meu foco. Querido, querida, você que está precisando voltar a praticar a sua missão, eu quero te dizer, olha para quem te chamou e depois descobre o que Deus te chamou para fazer e foca nisso, porque se vier algum fariseu, alguma fariseia na sua vida, você não vai tirar o foco do seu propósito, você não vai tirar o foco da sua missão. E um ponto aqui, querido, que você, quando conhece aquele que te chamou, você, quando sabe a sua posição, uma coisa é certa, que você nunca vai desistir. Você nunca vai desistir do chamado que Deus tem, porque você sabe quem te chamou. De repente você está me assistindo aí, eu não sei qual é a sua missão, eu não sei qual é o propósito da sua vida. Eu não sei para que Deus te chamou. Eu não sei qual é o status da sua missão, se você está avante, se você está meio termo, se você parou, se você ainda não iniciou a sua missão. Eu quero te dizer que Deus é fiel àquele que obedece o seu chamado. Ainda que tudo venha contra você, eu não sei como você está se sentindo. De repente você está falando, pastor, é muito fácil falar. De repente você está numa situação que mesmo eu aqui tentando entender, pregar para você, recebendo essa palavra e compartilhando, eu não vou ter a noção do que você está sentindo. Mesmo talvez as pessoas que te amam, querendo se colocar no seu lugar, querendo ter uma empatia por você, mesmo aqueles que te conhecem bem, nunca vão entender talvez o que você está passando, porque algumas coisas que você está passando são necessárias para que você possa gerar um coração cheio de propósito de Deus. Talvez você pensou hoje, eu vou desistir, eu quero te dizer não, Deus não desiste de você, e o propósito que Ele te chamou, a capacitação vem dEle. Se você está se sentindo fraco ou fraca, tenha um pouco de perseverança, porque a perseverança vai gerar em você uma experiência, e a experiência que é um bom caráter, um caráter aprovado, vai gerar em você a confiança, e a confiança, ela não gera confusão, a confiança não deixa você sem direção, a confiança vai trazer do céu recursos poderosos para trazer um renovo sobre a sua vida. Então não desiste, porque talvez você esteja a poucos passos de viver algo poderoso, e se você já desistiu, eu quero dizer, há tempo de voltar, volte para o propósito, Deus pode te restaurar. O que você não pode é dar ouvidos ao espírito de fariseu que é usado pelo diabo. O que você não pode deixar entrar no seu coração é esse demônio que causa mudez, é esse demônio que causa cegueira, é esse demônio que causa surdez espiritual. Quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, mudas, cegas, surdas espiritualmente, não tem conexão com o céu,
não tem conexão com Deus, não recebem orientação, não recebem palavras de vida. João 1,1 diz a palavra que nós vimos com os olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nós tocamos da palavra da vida. E eu quero dizer para você, não por mim, que eu não sou digno, eu sou apenas um homem natural, falando de coisas celestiais, pela misericórdia do Senhor, mas através dessa sintonia, dessa conexão, você está tocando palavras da vida, palavras de Deus, palavras de Jesus, e é elas que vão ser poderosas para mudar a sua circunstância, para mudar a situação, para acalmar o seu caos. É a palavra de Deus que vai te transformar. Foca nela e a sua missão será completa sobre essa terra. Não desiste da sua missão, não desiste do seu chamado. Pastor, Deus me colocou para ajudar uma pessoa difícil, essa pessoa vai te criticar, é ela que precisa de ajuda, mas ela vai talvez ser usada pelo inimigo para tentar tirar o seu foco. Mas cada vez que você olhar para Deus, cada vez que você se lembrar de quem você é em Deus, o seu chamado vai ganhar foco, e quando ganha foco, você recebe poder, você recebe autoridade, porque Deus não está brincando com pessoas desfocadas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus recebe direção, recebe conhecimento do propósito, recebe capacitação, recebe dons espirituais, recebe poder, recebe favor do Senhor. E eu quero finalizar aqui orando por você. Talvez você está numa sala com a sua família e ninguém sabe o que está passando no seu coração. Talvez a sua família é crente, talvez você é filho de crente, filha de crente, amigo de crente, inimigo de crente, mas o que importa é que a palavra chegou em você. E eu quero te convidar, todos vocês, curvem a tua cabeça. Eu quero orar por você, abre o seu coração, decida hoje. O inimigo não quer, mas decida hoje voltar para o foco da sua missão. Chegou o dia da sua vida, é hoje. Você que estava pensando em desistir, não, dá um não para o diabo, dá um sim para Jesus, ajusta o foco, entre em conexão com Deus, deixa Deus te restaurar nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lançada nessa noite. Senhor, a Tua palavra ela é cura, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra não se compara com nada do mundo, a Tua palavra não se compara nem àquilo que nós temos necessidades. A Tua palavra, Senhor, é tão poderosa que nenhuma riqueza se compara. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. Por isso, Senhor, a Tua palavra foi pregada nessa tarde, e através da Tua palavra eu te peço em nome de Jesus, que haja cura sobre os corações, que haja cura, Senhor, sobre aqueles que se decepcionaram, sobre aqueles que foram traídos, sobre aqueles que foram humilhados, sobre aqueles que não têm mais desejo de retornar à missão que o Senhor chamou. Pai, sobre aqueles que estão nessa tarde até mesmo decididos a se suicidarem, eu repreendo todo o espírito de morte, todo o espírito de desânimo, todo o espírito de desistência. Eu repreendo agora. Você que ouve, você que está ouvindo, aonde a minha voz está chegando, eu quero repreender o espírito de morte, o espírito de fracasso, o espírito de falência, que venha sobre você um tempo de paz, no nome poderoso de Jesus. Que a palavra de Deus seja cura para a sua vida, seja refrigério hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, abençoo os meus filhos e filhas espirituais. Nós vamos encerrar com um louvor. Que Deus te abençoe. Quarta-feira nós temos de novo o nosso culto.
você possa vir através da conexão. Eu creio que Deus está fazendo uma obra poderosa, principalmente no Brasil, e eu creio que logo nós estaremos todos juntos. Creio que todos juntos aqui em comunhão, quem sabe num churrasco, numa feijoada, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que a qualidade na nossa comunhão não se perdeu, porque a nossa comunhão não é feita presencial, mas é através de um sangue poderoso que nós somos lavados e remidos, chamado o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que estava no céu, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai e voltará para nos buscar. O sangue de Jesus Cristo, esse, nos tornou participantes de uma comunhão poderosa que não pode ser abalada. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom feriado e um tempo maravilhoso com a sua família, de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória.
Amém? Graça e paz, queridos. Até domingo que vem, em nome de Jesus.